Bom dia, irmãos, a paz. Bom, hoje eu quero começar aqui através da página do Restauramento, trazer para nós, para o nosso dia a dia, amém? Algumas reflexões. Hoje eu fui questionada pela minha filha e ela dizia assim para mim: mãe, por que existe rede social? Para que serve Facebook, Instagram? Essas coisas não servem para nada. E quando ela me fez essa pergunta, eu fiz um questionamento também para mim com relação a isso. E eu respondi para ela, eu falei: filha, nós precisamos entender que tudo aquilo que existe com relação à rede social pode ser feito e usado para algo bom, como pode ser feito e usado para algo ruim, né? E eu disse para ela, eu falei: nós que pregamos a palavra de Deus, nós fazemos uso disso para poder pregar a Deus. Porque quando nós compartilhamos coisas sobre a palavra de Deus, quando nós levamos mensagens de força para as pessoas, através da rede social, nós automaticamente estamos pregando a Jesus ali para muitas pessoas que vão ser alcançadas, né? Então, talvez, eu creio, né, que muitas vezes nós vemos coisas na rede social, ouvimos, né? E muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, temos esse mesmo questionamento, né? Do para que isso existe? E realmente, se for para que nós possamos fazer uso disso para algo bom, então que seja para poder pregar a palavra de Deus, né? Que seja para nós falarmos do amor de Jesus, levar um pouquinho do amor de Jesus através da nossa rede social, né? Nós vemos tantas coisas na rede social, muitas vezes tantas exposições, né? Muitas vezes vemos lamentações, vemos tantas coisas. E o meu entendimento tem sido fazer uso disso, como questionada hoje pela minha filha, para poder pregar a palavra de Deus. Porque é isso que o Senhor nos chama para fazer, né? Que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo, que nós devemos ir e fazer discípulos, que nós devemos pregar a palavra de Deus nos quatro cantos dessa terra, né? E a internet nos possibilita fazer isso. Então, que nós cristãos, nós possamos realmente fazer uso disso para algo bom. Que nós possamos fazer isso para poder pregar o nome do Senhor, para poder dizer para as pessoas, principalmente para aquelas que ainda não conhecem a Jesus, o quanto elas são especiais para o Senhor. Amém? Então, hoje, através aqui da página, eu quero começar esse trabalho aqui de breves palavras, realmente breves palavras, porque em todas as minhas palavras, né, eu sempre digo que vai ser breve, e quando eu vejo aquilo já terminou numa pregação, quando eu vejo o Espírito Santo já trouxe diversas coisas ali para poder tratar a vida das pessoas, amém? Mas o nosso objetivo aqui agora com relação a esse início é trazer diante de frases que nós lemos, trazer a reflexão sobre isso, né? Porque muitas vezes nós lemos ali mensagens, lemos alguma coisa e nós já automaticamente pensamos assim, né? Ou isso eu posso usar de indireta, ou isso, ai, foi uma correção para mim, ou isso, ai, alguém tinha que estar aqui para poder ler isso, ai, porque isso se encaixa perfeitamente com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu sofri, né? Só que muitas vezes nós não procuramos entender nessas frases a profundidade que muitas vezes isso tem de poder transformar vidas através daquilo. Vocês entendem? Porque nós devemos viver uma vida, queridos, com uma intensidade muito grande no Senhor. Nós temos que aprender a viver a mesma intensidade com a qual
nós fazemos as coisas que nós gostamos, a mesma intensidade que nós damos ao nosso trabalho, a mesma intensidade que nós damos à nossa faculdade, aos nossos estudos, a mesma intensidade que nós damos quando nós temos o nosso lazer, que nós possamos ter essa mesma intensidade com o reino de Deus. Essa mesma intensidade de ler algo e pensar assim, puxa, eu creio que isso poderia trazer de consolo sobre a vida de alguém, nesse tempo tão difícil que as pessoas estão vivendo, nesse tempo tão pesado que todo mundo está vivendo, nesse tempo que as escrituras têm se cumprido cada vez mais, e talvez existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não têm esse entendimento. Amém? Muitas vezes o que aquilo é motivo para nossa alegria, que a volta de Jesus está mais próxima, muitas vezes é a tristeza de muitos que não têm esse entendimento e essa mesma fé que nós temos, de crer e saber que Jesus está voltando. Então, nesse tempo tão difícil, que nós possamos ser luz por onde nós passarmos. Que aquilo que nós compartilhamos nas nossas redes, que possam ser frases para colocar questionamento na mente das pessoas de uma maneira positiva, para ajudar essas pessoas a crescer, para fazer essas pessoas entender o quanto elas são amadas, o quanto elas têm valor para Jesus. Amém? Que seja palavras de exortação e de correção, como a palavra nos diz, porque nós temos uma palavra que Deus nos deixou para cumprir. Amém? Nós sabemos o que a Bíblia fala a respeito de tudo isso, nós que já vivemos o cristianismo, né? Então, que nós possamos realmente fazer uso disso de uma forma que possa edificar as vidas, de uma forma que vidas possam ser alcançadas através daquilo que nós compartilhamos. Amém? Então, eu deixo aqui uma mensagem de reflexão para nós olharmos para dentro de nós mesmos e procurarmos, nós que somos cristãos, a enxergar se aquilo que nós temos compartilhado, que nós temos feito, se isso tem edificado vidas, se isso tem sido para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então hoje nós começamos aqui com isso que eu queria apresentar para vocês um pouquinho. Amém? Que Deus abençoe e eu oro para que em nome de Jesus a tua vida possa ser alcançada através de cada uma dessas frases e reflexão que nós oramos para que o Espírito Santo de Deus possa trazer o entendimento sobre o teu coração e que nós aqui do Restauramento possamos contribuir um pouco para ajudar você nesse tempo de tão difícil, talvez que eu creio que todos estão passando. Amém? Que Deus abençoe.